2021 traz uma Câmara renovada depois das eleições. São 17 novos parlamentares. A solenidade de abertura da nova legislatura começou com o hino nacional. Ouvindo pirangas marchas para a cidade, e um povo heróico brando retumbante, e o som da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Várias autoridades participaram, entre elas o presidente da Assembleia Legislativa do Rio e o presidente do Tribunal de Contas do município. E eu olho o Rio de Janeiro com bons olhos, olhando essa casa aqui, no início, a abertura do ano legislativo, porque aqui eu vejo todos os poderes municipais reunidos com esse intuito, deixar as polêmicas de lado, deixar as radicalizações de lado e as pessoas poderem trabalhar em prol da população carioca e o Rio possa seguir dando exemplo, que o Brasil possa ir atrás. Caiado, sucesso, sucesso, sucesso. A gente sabe que a gente precisa de unidade. O parlamento vive um momento muito difícil. Na verdade, vivemos todos momentos difíceis, uma quadra dura, mas respeitando as posições ideológicas de cada um, respeitando aqui o trabalho de cada um, que a gente vai avançar e vencer essa pandemia. Então, só agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, Caiadinho, que eu tenho certeza que, com a sua tranquilidade, seu carinho, você vai conduzir bem a Casa Legislativa aqui. O prefeito Eduardo Paes fez o discurso de abertura ainda no grande expediente. Durante 40 minutos, ele falou sobre os planos do seu governo. Os desafios que a cidade enfrenta, especialmente no campo fiscal, e essa não é uma crise só da cidade do Rio de Janeiro, ela se agrava na cidade do Rio de Janeiro pelos motivos mais do conhecidos, mas é uma crise nacional, brasileira, mundial, de certa maneira, quando falamos daquilo que são os efeitos da pandemia, vai exigir de todos nós enormes esforços. É dessa maneira que a gente vem buscando trabalhar na prefeitura nesses quase 2 meses, ou 1 mês e meio, já de atividade do Poder Executivo, e nós temos absoluta convicção de que é possível fazer as transformações que a cidade precisa. Tarcísio Mota comentou o discurso do prefeito. A gente acabou de ouvir a fala do prefeito Eduardo Paes, né? Mesmo que tenha sido uma leitura um pouco mais, né, didática do que outras leituras que nós presenciamos nos últimos 4 anos, ainda assim me parece que essa tarefa da leitura da mensagem à Câmara, uma fala muitas vezes protocolar, com vários elementos que engessam, falando órgão por órgão, secretaria por secretaria, e sei que provavelmente até o próprio prefeito tende a concordar comigo. Seria muito melhor se a gente já tivesse aqui hoje, neste momento, a apresentação do tal pacote que ele encaminhará para a Câmara de Vereadores na semana que vem, que ele quer apresentar para os vereadores num almoço na próxima segunda-feira. Na primeira sessão do ano, os vereadores votaram inicialmente pedidos de concessão da medalha Pedro Ernesto, a principal honraria da Câmara de Vereadores do Rio. O vereador doutor Rogério Amorim falou dos desafios da cidade. Eu acho que, na verdade, nesses últimos anos, nós perdemos não só o orgulho, mas principalmente a confiança que o Rio de Janeiro dará certo. E como nós, aqueles que investem na cidade do Rio de Janeiro, os empresários, a população e o turista também, infelizmente, perderam a confiança aqui. Perderam por diversos motivos. Perderam porque o poder público fez por onde que perdesse. A cidade ficou abandonada. Perdeu porque a cidade perdeu a capacidade de investir, de gerar emprego. E é preciso recuperar isso de maneira responsável e célere. Tainá de Paula destacou as ameaças da pandemia do novo coronavírus. Quero reforçar aqui alguns pontos que estavam ausentes na mensagem do caro prefeito Eduardo Paes. Quero reforçar a necessidade de talvez nós nos debruçarmos num plano emergencial de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Reforçar aqui que o Rio de Janeiro vive um drama de injustiça sanitária, que é crônico, que é gravíssimo. Nós temos, em meio a prisões espetaculares de cantores, uma negligência profunda nesse plano de retomada das escolas, uma negligência no comportamento das aglomerações, um carnaval
que acontece continuadamente nos subúrbios e periferias, e nós precisamos ser mais severos e mais claros nos planos do Executivo Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Quero reforçar aqui a necessidade de nós nos debruçarmos, enquanto Casa do Povo, num chamado que é ciência acima de tudo, e que nós devemos, sim, praticar o entendimento de que toda e qualquer pauta encaminhada a este Executivo colocará a vida, a ciência e a vacinação acima de todos os interesses dos nossos moradores, munícipes da cidade do Rio de Janeiro. Jones Moura lembrou das perdas dos servidores públicos. Toda vez que eu digo que alguém tem que perder seu salário, eu estou multando essa pessoa. Quando ela tem que ter o seu salário diminuído, tirando da sua própria família para pagar algo, porque algo está problemático na cidade, eu estou punindo essa pessoa. Por isso eu digo que aos servidores da cidade do Rio de Janeiro, todo o meu aplauso, a minha honra de poder citá-los, porque levam sobre si toda essa culpa. A Lei Federal 173, que é a lei que veio para destruir os servidores de todo o Brasil, federal, estadual e municipal, essa lei cruel, que retirou o triênio dos servidores, retirou a licença-prêmio dos servidores, retirou as promoções dos servidores, retirou as progressões dos servidores, essa lei federal que rasgou os servidores de cima e embaixo, como se fossem eles vagabundos. Essa lei federal é um exemplo de que o servidor deve ter culpa da pandemia. Pedro Duarte destacou o desemprego na capital. Só no ano passado, a cidade do Rio de Janeiro perdeu 108 mil postos de emprego. 108 mil postos de emprego. E com todo respeito a todos que vão trazer aqui diferentes pautas com relação, inclusive, ao vereador que me antecedeu, o vereador Jones Moura, é um prazer também poder, tenho certeza que travaremos aqui bons debates na casa. Não se trata, ao menos da minha posição, de forma alguma de demonizar o serviço público, de demonizar servidores muito importantes que fizeram um bom combate ano passado e seguem fazendo esse ano. Mas os comerciantes que têm uma quitanda, que vendem alimentos nos seus bairros, os motoristas de Uber, de aplicativo, de táxi, todos eles também travaram o bom combate no ano passado. Quando nós andamos por polos econômicos muito importantes da nossa cidade, podemos da Zona Oeste à Zona Sul, ao Centro, Zona Norte, em todos eles nós passamos hoje e vemos inúmeros estabelecimentos fechados. César Maia chamou a atenção para a decadência do Rio. Eu li uma entrevista excelente do grande economista Mauro Osório, que é o que mais conhece a economia do Rio de Janeiro, uma entrevista no Jornal Um Dia, grande entrevista, em que ele fala sobre as razões da decadência econômica do Rio de Janeiro, trazendo lá da época da fusão, buscando cada ciclo dos problemas que o Rio enfrentou, os erros cometidos, os acertos, enfim. Eu diria que todos nós, vereadores, que quisermos conhecer melhor os problemas da cidade, claro, vamos criticar, mas se quisermos conhecer para resolver, para superar, leiam essa entrevista do Mauro Osório. Paulo Pinheiro cobrou a liberação de leitos federais na cidade. Nós temos cobrado o governo federal. A falta é mais o governo municipal precisa se colocar também. Não adianta sempre ficar no discurso sem incomodar o governo federal. O governo municipal tem coisas a cobrar do governo federal muito veementes, muito veementes. Na área da saúde, tem para cobrar, por exemplo, a reabertura de 1.200 leitos fechados no Rio de Janeiro dos hospitais federais. O Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, como nacionalmente, é uma catástrofe em relação a isso. Raymond pediu que se cobre a dívida dos bancos com o município. A gente precisa trabalhar muito a questão econômica, mas sem esquecer os CPFs, sem esquecer a vida do povo pobre, sem esquecer a vida daqueles que fazem a economia girar. Os ricos, os poderosos, os milionários, arquimilionários, não estou falando de assalariado. Se você é assalariado, você também é pobre. É preciso compreender isso. Eu estou falando dos ricos, dos arquimilionários. Esses não produzem. O capital é improdutivo.
O que o Banco Itaú produz para o Brasil? Vamos pegar a dívida do Banco Itaú, a dívida do Bradesco, a dívida do Santander com o município do Rio de Janeiro. A gente fez um levantamento na época da renovação da planilha do IPTU e a gente diz, olha, em vez de aumentar o IPTU dos pobres, cobra dos bancos as dívidas que eles não pagam. Lindbergh Farias propôs uma discussão sobre a dívida ativa. Nós temos bancos privados devendo 300 milhões, devendo 400 milhões. Se vamos propor aqui um ajuste, há que se discutir, vereador, nobre líder do governo, Tiago Ribeiro, de onde se corta. Porque a gente sabe que numa situação de crise econômica como essa, se nós retirarmos da aposentadoria dos servidores públicos, nós vamos estar agravando a crise. O presidente da Câmara falou que os vereadores vêm trabalhando intensamente durante toda a pandemia do novo coronavírus. Ele destacou os desafios do Parlamento Carioca para 2021. Eu queria registrar também, com a abertura do Legislativo hoje, que a Câmara em nenhum momento, durante o recesso, deixou de trabalhar e interagir com a sociedade, se fazer presente, principalmente com as comissões que foram criadas, de combate ao Covid, do retorno às aulas, de desenvolvimento econômico e tributário e também do plano diretor. E hoje, de forma histórica, a abertura do Legislativo é uma demonstração da união que nós temos para a gente reconstruir a cidade. Eu acho que, na sua pergunta, a presença do presidente da LERJ aqui, dos conselheiros do Tribunal de Contas, do prefeito, coloca a demonstração de união do Poder Executivo Municipal com o Poder Legislativo Municipal, com o Poder Legislativo Estadual, com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o TCM, logicamente, os seus poderes independentes, cada um pensando de uma maneira, mas aonde tiver convergência, caminhar, e aonde tiver divergência, buscar o equilíbrio para que as ações sejam realmente estruturadas com planejamento e com meta, com início, meio e fim. Eu acho que esse vai ser a caminhada dessa legislatura, porque não há mais tempo a perder. Com a pandemia, com o esvaziamento econômico do centro da cidade, com a questão da paralisação das aulas, é o momento de a Câmara decidir e sempre, logicamente, decidir pelo caminho que for melhor para a sociedade como um todo. Baseado no que o prefeito falou desse discurso, quais são os grandes desafios desse ano, na sua opinião, para os vereadores? Bom, o desafio, sem dúvida alguma, é restabelecer o retorno das aulas com segurança e que não possa também perder a qualidade do ensino que se perdeu no ano passado, a questão realmente da saúde também, de sempre estar preparado, os hospitais, as clínicas da família, as UPAs, e sem dúvida alguma o maior desafio de todos é que um integra um ao outro, o desenvolvimento econômico da nossa cidade, seja por projetos específicos, importantes, como a reestruturação do centro da cidade, seja pelo plano diretor, que você discute a cidade como um todo. Eu acho que são temas fundamentais que vão levar ao encontro, inclusive, da essência da cidade, que é o turismo, né? Uma coisa linkando a outra.